Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas. Vamos de Bíblia? O tema de hoje, a mulher de Samaria. Já falei sobre ela aqui, numa abordagem diferente talvez. Não me lembro se eu escolhi esse vídeo quando eu tenho visto esse vídeo. Não me lembro qual foi o título que eu coloquei. Ou a mulher samaritana, ela também é conhecida como a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Esta é uma passagem bíblica que se encontra no livro de João, capítulo 4. Eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 1, tá, pessoal? Vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, tá? Mas eram seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. O que a Bíblia está querendo falar? Que os judeus estavam atrás dele, aquela perseguição, né? E não era chegada a hora do nosso Senhor. Amém? E era necessário, então, passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Bem? Estava ali a fonte de Jacó. Jacó foi aquele que foi chamado de Israel, tá? Por Deus, tá? Jacó e Israel são as mesmas pessoas, um dos patriarcas, né? Jesus, pois, e Jacó é pai de José, tá, pessoal? José do Egito, famoso José do Egito, tá? Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Só naquele tempo não existia geladeira, tá? Eu ainda peguei minha avó, quando eu ia beber água, tinha um balde. Se o balde estivesse vazio, a gente ia lá no poço, enchia de água, metia um canecão lá e bebia aquela água. Os povos antigos, muito mais assim era feito dessa forma, e era muito bom quando encontrava água, tá? A água é um dos bens mais preciosos que nós temos aqui para a nossa vida na Terra. O ser humano não tem a noção. O ser humano conhece, né? Porque a gente estuda hoje em dia, é que nós esquecemos. No Brasil tem muita água, na maior parte da região brasileira, né? Algumas regiões que tem seca. Vai lá, você que mora na região sudeste, na região sul, vai lá no sertão da Bahia, no sertão lá do Nordeste. Minas também parece ter uma área que dá seca, se eu não me engano, alguma coisa do norte de Minas. Vai nessas regiões, vai lá na Síria, que está em guerra, que você vai descobrir o que é o valor de uma água, de uma simples garrafinha de água, tá? Eu tô com uma garrafinha aqui, pessoal. Usei aqui, ela é de suco, mas eu botei água. Uma garrafinha dessa aqui, lá vale mais do que o petróleo, vale mais do que o ouro, vale. Sabe por causa de quê? Você não acha água lá assim com essa facilidade, tá? A água lá é aproveitada e reaproveitada. A água lá chega a ser um Deus, né? Porque sem água o ser humano não vive. Mas eu estou só fazendo uma alusão, tá, pessoal? A água não é Deus, não. A água é só uma substância que Deus criou para a vida, né? Amém? Vamos lá, continuidade aqui. Foi para a cidade de Samaria, né? Na herdade lá de José.
Capítulo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Hora sexta que a Bíblia está se referindo aqui, se você for pegar lá e transformar para a hora de hoje em dia, seria meio-dia. Então era meio-dia, Jesus chega nessa fonte. Meio-dia normalmente é a parte do dia mais quente, né? Meio-dia, Jesus cansado, com fome. Jesus resolveu, ele estava sozinho, que os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus não fazia nada por acaso, Jesus tinha uma missão ali. E nós vamos encorar essa missão. Então Jesus já despachou lá os discípulos, porque ele queria ficar sozinho mesmo. Aí aparece a mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Aí disse-lhe Jesus: dá-me de beber, ou seja, me dá um pouco de água. Porque aí a Bíblia está explicando, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mas nada disso. É isso, mas Jesus planejou as coisas. Jesus, ele sendo Deus onisciente, né, totalmente consciente do que acontece, o que aconteceu, o que acontecerá, ele sabia que essa mulher ia lá e ele queria falar com essa mulher. Ele tinha uma mensagem para essa mulher samaritana, amém? Glória a Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Essa passagem demonstra que os samaritanos e judeus tinham rixas religiosas, né? E os judeus se consideravam um povo puro, né? Aquele povo puro, aquele povo santo. E os samaritanos, para ele, eram um povo imundo. Embora Samaria pertencesse também ali à região de Israel, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão o vídeo fica muito grande. Samaria já tinha sido capital de Israel, quando o reino foi dividido no reino do norte e reino do sul, né? As 10 tribos se rebelaram, só ficou Judá e a tribo de Benjamim, pequenininha a tribo de Benjamim, seguindo a vontade ali de Deus, né? Um pouco melhor, ali um pouco mais fiel, capital Jerusalém, capital de Israel ficou sendo Samaria. E o povo de Samaria começou a se juntar com outros povos e foi levado ao cativeiro. Esses judeus foram levados, essas 10 tribos foram levadas para o cativeiro e não voltaram mais, as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Mas alguns judeus com certeza voltaram para Samaria, só que já não com a religião pura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você é de uma segunda, de uma terceira geração de judeu em um país estranho, com vários povos que para ali foram levados cativos, você adota vários o quê? Costumes, comida e religião daqueles povos. E Deus sempre condenou essas coisas para os judeus, né? O judeu, se fosse levado cativo, não podia se contaminar, principalmente com outros deuses, tá? Comida é só comida, Deus entende. Agora, quando você começa a misturar religião, você começa naquele tempo que eu estou falando, tá, pessoal? Dentro daquele contexto, a casar sua filha e dar-se em casamento, como a Bíblia fala, aí começa a haver a miscigenação daquela cultura, tá? Então, os próprios samaritanos, essa mulher, ela fica assim, como é que se diz, curiosa, e ela fica meio assim, mas
Aí vamos ler aqui para vocês entenderem. Jesus diz assim: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, vai tirar água, essa água viva aí? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu. Você vê a ignorância, né? Até hoje as pessoas têm uma ignorância de idolatrar o ser humano. Jacó só foi um homem. Claro, foi um grande homem de Deus, mas era só um homem, igual eu, igual você. Tá? Estou dizendo que nós somos iguais a Jacó. Estou dizendo assim, Jacó era um homem. Jacó tinha que ser reverenciado. Ou Israel, né? Depois o nome dele passei Israel. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha daqui tirá-la. Então a mulher, na sua ignorância, não estava entendendo que Jesus não estava falando de água, né? Jesus estava falando de um novo nascimento, de uma comunhão perfeita com Deus, de conhecer Ele, aqui ó, em carne e osso, falando com ela. Eu sou Deus, eu estou falando por você, né? Que por isso que ele fala assim: se você conhecesse quem está te pedindo a água, você me pediria água, e eu te daria a água da vida eterna, né? A água que você não vai ter mais sede, você não vai correr mais atrás de ídolos, você não vai queimar incenso, você não vai oferecer sacrifícios vãos, você vai adorar o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então ela começa a querer essa água. Então eu quero essa água, né? Essa mulher começa a ver que Jesus tem autoridade, uma autoridade diferente dos mestres da época, dos próprios fariseus lá, das pessoas que ensinavam. Ele tinha uma autoridade espiritual, e Jesus era manso. A Bíblia fala isso, Jesus era manso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala para ela assim: vai lá então e chama o seu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, mais ou menos aqui dá para entender que parece que ela teve alguns maridos, deve ter morrido, e ela arrumou uma pessoa que não se casou. Eu não sei exatamente, a Bíblia não explica, mas que pelas leis lá não seria considerado um marido. E a mulher, humildemente, ela reconhece e fala assim: disse-lhe a mulher, né? Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram. Aí ela pergunta, na dúvida do coração dela, quantas dúvidas nós temos, né? Senhor, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar, adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Mato Grosso, nem em São Paulo. Ou seja, o que Jesus está querendo falar é que não haveria um lugar físico específico para você adorar a Deus. Você iria adorar a Deus
Você deve adorar a Deus dentro do seu coração, dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida, de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, amém? Isso é adorar a Deus. E ele responde assim, vós adoreis o que não sabeis, vocês não conhecem, né? Ele está querendo dizer isso. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que ele fala que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu. Existia a primeira aliança, que vem através de Deus, que foi entregue para Moisés, que ensinou ao povo, juntamente com os profetas, né? Mas a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em verdade, em espírito, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Vou repetir, Deus é espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Desculpa, pessoal, que eu estou com dificuldade de ler aqui, a caneta está pequena. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, Messias quer dizer o enviado, né? Vem quando ele vier e vai nos ensinar isso tudo, né? Anunciar isso tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E naquele tempo ninguém se declarava eu sou. O eu sou era reservado para a divindade, né? Para Deus. Porque quando Moisés pergunta como é que é seu nome, como é que eu vou falar com o povo, seu nome, ele fala assim: eu sou o que sou Deus. Eu sou o enviou. Diz assim, o eu sou. Então, naquele tempo, hoje em dia nós falamos aqui nos nossos costumes modernos, eu sou isso, sou aquilo, sou. Mas naquele tempo as pessoas não usavam esse termo, eu sou. E Jesus, com grande autoridade, se revela a esta mulher. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Porque era incomum falar com o samaritano, principalmente uma mulher. Até se fosse uma judia, já seria estranho, né? Era costume o homem não falar com mulher estranha, e os discípulos, né, não questionaram o mestre. Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não é esse que tem que vir? Ou vamos ter que esperar outro? Aí saíram, pois, da cidade e foram ter com ele a ceifa e os ceifeiros. Aí é uma outra parte. Aí lá na frente, já ainda dentro desse assunto, né, a mulher, ela traz uma grande multidão, uma pequena multidão, e essa pequena multidão se torna uma grande multidão. E Jesus fala assim: agora vocês estão aqui não por causa do testemunho da mulher, mas porque vocês têm visto e ouvido, né, o Filho de Deus. Amém, glória a Deus. Então, muitas vezes nos consideramos excluídos, né? Muitas vezes eu mesmo fui num culto destinado específico para uma classe de trabalhadores. Era um culto porque era um dia, tipo assim, existe o dia do professor, não existe? Então, assim, foi feito um culto para o dia do professor, mas não era culto para o professor, era culto para algumas autoridades. Todos ali eram autoridades, só que as autoridades, elas têm a hierarquia, né? Tem a autoridade pequenininha, uma marrozinha e o grandão. E o grandão apareceu, contou lá o seu testemunho, que se converteu, etc. e tal. E vamos ler agora o nome dos presentes, né? Que foram convidados e vieram. Nós agradecemos a igreja tal. E só falaram os grandão. Autoridade deste mundo, né? Nós devemos respeitar.
respeitar, claro, mas dentro da igreja a autoridade é quem? Aliás, dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar, a autoridade é Jesus. Amém? Mas aí deram a desculpa de que tinha acabado o papel. Mentira. Simplesmente não quiseram falar dos menorzinhos. E alguém lá, por algum motivo, alguma vaidade, quis que o seu nome fosse falado e questionou isso e causou um constrangimento, sabe? E acabou assim atrapalhando um pouco. A mensagem foi muito boa, tá? Falar sobre a conversão do general Naamã. Mas o que eu quero, voltando ao assunto aqui da mulher samaritana, Deus sabe de todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus não fez esse caminho para Samaria por acaso. Ele podia passar por outro lugar. Se você pegar a rota na minha Bíblia de estudo aqui, se você for estudar aqui, esse caminho até era evitado pelos judeus, tá? Era um caminho um pouco perigoso. Os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus não gostavam dos samaritanos, eles eram um povo rixosos, né? Povo rixosos. Quase inimigos ali, mas não sei se chegava a ser inimigos, mas rixosos. Então, Jesus converteu essa mulher se converte a Jesus através do testemunho. Primeiramente, pessoas se convertem e daqui a pouco uma grande multidão converte porque estão ouvindo o mestre falando, tiveram esse privilégio. Gente, vocês não estão entendendo, vou falar igual o pregador fala aí, alguns pregadores, vocês não estão entendendo. Deus está na tua frente e você não está reconhecendo. Mas aquela mulher começou a olhar e reconheceu. Sim, esse é o Filho de Deus. Isso não é um homem comum. Isso não é um homem com seus erros, com suas arrogâncias, com seus títulos. Jesus estava ali vestido humildemente, né? Um vestido simples, né? Que os homens usavam. Quem assistiu esses filmes de época, vê como é que os homens se vestiam, assim como as mulheres, de sandália, já gasta, cansado, com sede. Jesus não se preocupou com a comida que os discípulos foram lá buscar, e ele fala assim: eu tenho outra comida para comer. Eu vim aqui, porque Jesus tinha pressa. Jesus tinha 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio de ministério para mudar o mundo, e ele conseguiu, sem nunca ter saído de Israel. Saiu sim, fugindo de Herodes quando tinha aproximadamente aí os seus 2 anos de idade, no colo da mãe, né? Depois ele volta quando Herodes morre e vai para o inferno, com certeza, porque quem vai perseguir o Filho de Deus, né? Aí as pessoas estão fazendo chacota. Eu vi uma cena no Facebook horrenda, gente, horrenda, de blasfêmia, de um grupo que diz que é cristão. Eu não sou muito, eu estou sem tempo de participar, sem paciência de participar de certas coisas. E na hora me descrevi desse grupo, fui no perfil dessa pessoa, é um fake. Então essa pessoa entrou ali só para blasfemar no nome de Cristo mais uma vez. Aproveitando essa onda, né? Vamos blasfemar, vamos fazer sodomia, que está tudo certo, né? Que a Globo gosta, as televisões gostam, muito do povo infelizmente também gosta, a maioria não gosta, a maioria do povo brasileiro é cristão, glória a Deus. Nós não somos um povo perfeito, nós temos a idolatria no nosso meio, nós temos a ganância, nós temos vários defeitos, e Deus sabe de todas as coisas, seremos julgados por isso. Seremos julgados por isso.
Existe a fofoca, cristão que em vez de aproveitar o dom que Deus deu de música, de pregação, de conhecimento da palavra, com fofoca gospel, falando de político, canal de político. Sabe por quê? Porque dá visualização no YouTube. Gente, o negócio é sério. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Né? Nós tivemos uma saraivada de gelo, né? Não foi de, graças a Deus, não foi de fogo, mas foi de gelo. Coisas piores estão por vir, né? Tem um índice, coisas melhores estão por vir, eu creio. Na minha vida tem acontecido coisas maravilhosas, mas eu estou falando no mundo, né? E vai vir um arrebatamento também. Quem não estiver preparado, quem não for igual essa mulher crente aqui, realmente, que crê, que se converte, não será arrebatado. Vai ficar aqui penando e depois vai para o lago do fogo de enxofre, né? Fogo e enxofre, feito para o diabo e seus anjos. Porque o diabo e seus anjos são criaturas celestiais, tá? Que a princípio eram para ser imortais, mas que vão parar lá no lago de fogo. Por quê? Querem ser maior do que Deus, querem destruir a humanidade, e eles sabem que perderam. Satanás foi julgado, Jesus falou, e foi condenado, e ele quer arrastar o maior número de almas com ele, e tem conseguido, tá? Quantos jovens têm se perdido para as drogas, né? Morrendo lá dentro do pecado. Mas muitos desses jovens talvez até consigam uma salvação lá na última hora e se arrepende igual aquele ladrão da cruz. Tem essa teoria de teologia, né? Um amigo meu falou assim: não, mas na hora a gente aceita Jesus e é salvo. Se você tiver tempo, se você tiver consciente, se a sua oração for sincera, porque da boca para fora Deus não vai aceitar a tua oração. O ladrão da cruz foi aceito porque Jesus conhece o nosso coração e sabe quando você está falando a verdade e quando você está falando a mentira. Amém? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? O povo samaritano era um povo que, por causa do pecado inicial lá em Israel, né, do Reino do Norte, os 10 reis foram sendo amaldiçoados, né, que tiveram as tribos e foram dominados por potências, foram levados cativos, foram praticamente destruídos, dizimados, e só sobrou uma vaga memória, né? Mas Deus falou na sua ira, né? Mas também prometeu que traria de volta de todas as partes do mundo. E assim é, né? Israel foi fundado novamente, Israel foi destruído por Roma, totalmente destruído, né? Templo, casa, botou fogo em tudo, espalhou todo mundo pelo mundo, a maioria matou, mas o povo de Deus, os judeus, que eu estou me referindo, voltou, agora é uma grande nação. Claro que as práticas religiosas são outras, lá tem vários grupos, várias divisões, como era naquele tempo, como é no cristianismo. Gente, tem judeu cristão, tá? Nem todo judeu se rebelou, não. Nem todo judeu é descrente, não. Vou encerrar meu vídeo por aqui. Eu gosto muito de falar a palavra de Deus, tá? Eu queria ficar falando, mas o vídeo vai ficar grande demais. Até o próximo vídeo. Vai vir um ano novo, eu quero ver se... Faço um pequenininho vídeo aí, vai ser pequeno mesmo, vai ser só uma mensagem de feliz ano novo. Vou escolher um versículo bíblico para deixar para vocês próximo ano que se inicie, se Deus me dá a oportunidade. Vou ver se eu lanço ele no dia 1º, né? Porque na verdade o ano novo é dia 1º.
teoricamente falando, né? Porque para mim o ano novo é quando você quer iniciar, então fazer mudança, fazer dieta, cuidar melhor da sua saúde, né? Aquele doce que eu gosto muito, parar de comer ou diminuir 90%. Aquele bolo que eu gosto também, diminuir 80%. Comer mais fruta, comer vegetais. Então assim, o ano novo é isso, esperança, o nosso amor em Cristo, sempre conectado com Cristo. Não importa a circunstância, não importa se você está na mesa de um hospital, se você está em casa muito bem, se você está curtindo aí, se você está com a sua família, tá? Porque festa é bom. Jesus ia em festas. Deus nunca falou para você não fazer festa. Agora, reúna com a sua família, faça uma oração, agradeça a Deus. Olha só, agradeça a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje ou esses dias? Você já agradeceu a Deus? Eu estava me recordando aqui, eu vou me prolongar mais um pouquinho. Quem gostar aqui do conteúdo, fica. Quem não gostar, no YouTube tem vários conteúdos aí, né? E a pessoa procura que ela quiser, que ela gostar. Onde eu estou morando agora, eu morei aqui há 30 anos atrás. Assim, uma situação totalmente diferente, financeiramente falando. Eu andava descalço aqui pelas ruas, trabalhava na lavoura, eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu vou fazer 50. Então tem quase 40 anos, está chegando lá 40 anos. E muitas vezes eu queria um ovo para botar na comida lá, para fazer, dar aquele gosto, né? E não tinha. Então, olhe para o lado, olhe para a rua de trás, aquele vizinho, aquele parente, aquele irmão da igreja que você sabe que as criancinhas estão lá, na expectativa de que o Papai Noel dê um presente, né? Uma coisa pagã, vai lá, inventada pelo comércio aí para. A você, que é um anjo de Deus na terra, você pode fazer isso. Com pouco, não precisa ser muito. Olha, naquele tempo, eu vou te falar, se eu ganhasse uma coxa de frango assado, eu acho que eu era a criança mais feliz do mundo. Um brinquedo, qualquer coisa me deixava feliz. Quando a gente tem pouco, qualquer coisa deixa a gente feliz. E tem pessoas que não têm nada. Você crê nisso? Que tem pessoas que... Você sabe que tem pessoas que não têm nada. Então assim, a vida não é só comida, não é só bebida. Mas também é comida e bebida, porque sem comida e bebida ninguém vive. Sem comida e água. Mas nem só de pão e o homem viverá. O homem precisa da palavra de Deus. Buscar o reino de Deus para que todas as coisas se completem. Porque o homem, quando ele começa a servir a Deus, ele começa a ser abençoado. Ele deixa a preguiça de lado, ele deixa o vício, ele deixa a cocaína, ele deixa o álcool, ele deixa a malandragem de lado. Ele vai servir a Deus. De repente é um excelente profissional, seja na pintura, seja na mecânica, seja em outra área. E se ele não é um excelente profissional, ele pode ser um vendedor, ele pode aprender uma profissão e aí ele pode sustentar sua família dignamente. Porque é isso que Deus está querendo falar. E coisas sobrenaturais também acontecem, né? Na vida daquele que serve a Deus. Amém? Amém. Esse ano que passou, eu tinha um carrinho muito velho no começo do ano. Eu não gosto de mostrar, comprei isso, comprei aquilo, não. Mas assim, isso é testemunho para a honra e glória de Deus que eu quero dar. Eu no começo do ano estava com o carro 1900, no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, né? Eu estava com um carro 99.
carro 99. Um carro que me deu tanto problema. Fiquei com ele cerca de 3 anos. E no finalzinho eu já tinha gastado tanto dinheiro nele, né, com reformando, consertando peça e ficando sem carro. Mas ele me serviu durante a obra lá em casa. 1 ano carreguei tijolo nele, carreguei areia, carreguei pedra, e dei uma levantada nele de novo na parte da suspensão ali do pneu. E tava aí Deus começou a abrir a porta. Eu consegui um carrinho melhor. Esse carrinho melhor, mais novo, mais confortável, é um carro que eu gosto. Esse carro ele veio, acho que ele veio chumbado, né? Ele veio problemático. Eu gastei muito dinheiro nele, me aborreci demais, sabe? E fiquei um pouco triste, porque eu estava tão feliz com o carro. Eu consegui o carro, até além do que eu queria. Era um carro velho, tá, pessoal? Era um carro 2006, mas era um carro assim. E eu podia ter comprado outro carro. Eu falei, eu não estou com condições de financiar carro, meu Deus, agora. Porque eu me aborreci tanto com o mecânico, sabe? Tanta tristeza, o cara me dando prejuízo. Às vezes a maioria involuntário, né? Eu acredito. Aí dava problema no ar, dava problema aqui, eu troquei pneu, e gastando. E apareceu nos extratos, me oferecendo crediário para comprar um carro lá. Eu falei, mas eu tenho até uma renda razoável, mas será que eu vou ter escória? Agora quem manda é o escória, né? Será que o escória vai? Eu cheguei lá e o gerente puxou lá, não, você está aprovado aqui, é só você escolher o carro lá que você vai. E eu fiquei assim, não estou acreditando muito nisso não, mas vou lá. Bom, o gerente falou, né? Fui lá e o carro que eu ia comprar, acabei comprando, comprei um outro carro, mas um carro muito bom. Que eu fico olhando para ele, falei, como é que eu consegui esse carro? Né? Estou pagando, claro, né, gente? Estou previsto, mas assim, quem me vê agora pensa que eu estou cheio de dinheiro, e não é nada disso. Estou cheio de dinheiro. A gente vai lutando, né? E Deus vai abençoando. E Deus vai. O mais importante não é isso, não, o negócio de carro, essas coisas não. Isso é importante também na nossa vida. Isso completa as coisas, né? O salmista ele fala o quê? Bem-aventurado o homem que medita na lei do seu. Aí vai falando lá: prepara-se para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Ele diz que o que Deus preparou e preparou realmente uma mesa. Isso aí é uma coisa simbólica. Ele não está dizendo, ele não está querendo falar sobre comida e bebida. Ele está querendo dizer que aquelas pessoas que ficam torcendo contra e que são inimigos ocultos que nós não sabemos, que fica torcendo pela sua derrota, Deus te exalta quando eles pensam que você está caído, que você está... Eu tive depressão há 2 anos atrás, 2 anos e meio, fiquei de cama 2 dias, 3 dias, depois voltei a trabalhar tomando remédio, e alguns irmãos falaram que eu estava com depressão. Quem tem depressão está afastado de Deus. Na sua ignorância, desculpa falar, um irmão que eu conheço de longas datas, porque se nós somos humanos, sendo pastor, sendo pregador, sendo crente ou não, nós sofremos das mesmas doenças. Aqui na Bíblia não está escrito que você não vai sofrer de doença que o não crente ou o satanista vai sofrer. O crente ele pega câncer, ele pega depressão, ele pega lepra, ele pega qualquer coisa. Nós somos humanos, eu sou feito de carne e osso. Se você cortar meu braço vai sair sangue vermelho, né? Se você cortar o braço de uma pessoa que não é crente, é a mesma coisa. Nosso corpo é igual, ele sofre as coisas iguais. Eu tenho fé que Deus me fortalece. A minha força vem do Senhor, em primeiro lugar. Depois a medicina, a gente vai usando a medicina, vai
Nós usando a nossa fé, pedindo a Deus, e se Deus quiser, porque Ele não é obrigado, Ele me cura, né? Se Deus quiser, Ele pode me curar. E se Ele não quiser, amém, glórias a Ele, louvado seja Ele, porque Ele continua sendo. A circunstância não vai mudar minha fé em Deus. Entenda isso. Se a tua mesa não está farta, não mude sua fé. Minha fé diminuiu porque eu não consegui isso, eu estou desempregado. Isso não é fé, isso não é amor a Deus, porque a Bíblia diz o que lá, Paulo fala o que? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o frio, nem o calor, nem as potestades, ou seja, nem as autoridades. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Se tem comida, você ama a Deus. Se não tem, você ama a Deus. Amém. É assim que o cristão tem que ser. E outra coisa, use seus dons, porque senão sua fé vai estar morta. E sem fé você não vai agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não entra no reino dos céus. Não pensa você que você está fazendo seu canal de YouTube, ou você está aprontando por aí que Deus não está vendo. Deus está vendo. Ok? Deus está vendo você. Deus está vendo eu. Agora, trabalhe para Deus. Bota a mão no arado. As almas precisam ouvir falar de Jesus. Se elas vão aceitar ou não, depende do coração delas e da misericórdia de Deus. Mas a nossa obrigação é propagar o Evangelho, porque chegou até nós de graça, né? E de graça nós temos que passar. Foi pago um alto preço, tá? Não foi de graça. Nossa salvação não é de graça. É de graça nesse sentido, porque Jesus pagou o preço. Alguém pagou, alguém sempre tem que pagar, não é verdade? Nada é de graça. Jesus pagou esse preço, que ninguém iria conseguir pagar. Ninguém conseguiu. Adão falhou, nós herdamos as consequências, né? O próprio Adão sofreu na carne, porque um filho mata um outro filho, primeiro homicídio. O que Adão deve ter sentido com aquilo? Que arrependimento de ter comido o fruto lá que Deus falou, não mexe ali que é proibido. Ele desobedeceu. Não desobedeça a Deus. Amém. Vou encerrar por aqui, tá? Um ótimo fim de ano. Peço perdão, pessoal. Ótimo fim de ano para você, tá? De coração, para sua família, para os seus amigos, para você. Realize seus sonhos. Começa agora. Aula de inglês, começa, aprende 10 palavras hoje, 5 amanhã. Fica gravando. Vai, não desiste não. Amém? Glórias a Deus.